Olha, já abre as câmeras pra gente, porque quem está nos nossos estúdios hoje é o Alvino, responsável pelo DITRAN, pelo Departamento de Trânsito do município de Tijucas, e é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre essa situação delicada, sobre o grande número de reclamações que o DITRAN deve receber constantemente. Alvino, muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Acho que a gente não poderia começar senão com o assunto relacionado às multas de trânsito que estão sendo aplicadas. Muito boa tarde. Boa tarde aos internautas do VIP Social. Na verdade, as multas, elas só são aplicadas quando tu fere alguma regra de trânsito, né? Sem tu ferir uma regra de trânsito, sem tu deixar de cumprir algo que está no nosso Código de Trânsito brasileiro, ela jamais será aplicada. Exemplo clássico que eu posso te dar é esse fato que está ocorrendo nesse momento lá no bairro Passagem, onde há placas nítidas e evidentes de que é proibido o trânsito de veículos articulados, e nós estamos lá com o veículo articulado lá trancado lá de uma tal forma que o pessoal está brigando lá para tentar tirar esse veículo do local. Acredito eu que pode ser que venha até ter que precisar de um guincho para remover um pouco a traseira da carreta para ela poder sair daquele local. A gente já tem algumas imagens aí que chegaram para nós agora. Olha aí que situação delicada. Neste caso, tem sinalização, tem toda uma situação que já foi explicado que não pode e infelizmente eles desrespeitam. O que vai ser aplicado nessa situação? Nesse caso aí, ele vai ser autuado por transitar em local e horário não permitido pela sinalização. E se ele causou danos à via ali, que eu acredito que deve ter causado porque passou sobre a calçada, deve ter danificado a calçada, sem dúvida nenhuma, ele também vai ser autuado por transitar danificando a via. Certo, agora vamos mudar de assunto então. A gente falou um pouquinho dessas multas, que talvez, acho que a maior reclamação da população, porque até então o município de Tijucas não tinha um departamento de trânsito tão atuante assim, e o município vem crescendo. Então, consequentemente, vem muita gente de fora, consequentemente, as irregularidades aumentam. Alvino, dá para combater essas irregularidades através das multas ou há um outro fator, um outro formato que dê para fazer isso? Meu amigo, é o seguinte, a multa em si, quando a gente aplica 10, sem dúvida nenhuma, a gente tolerou 50. Tá? Porque, deixa eu te dizer o seguinte, há muitas situações, infelizmente, aparece o caso que foi autuado, a multa que foi emitida. Mas tem aquelas situações que a gente conversa, que a gente orienta e que não são poucas. Nossos agentes de trânsito fazem bastante isso. Questão de orientação, manda muito também como que o agente é recebido. Né? Eu vivi situações em toda a minha época que eu atuo no trânsito, de às vezes tu se dá com determinada situação, de tu pensar, não, eu vou aplicar a legislação rígida em cima desse cidadão. E na forma que ele recebia a gente, na forma que ele tratava a gente mudava a conduta, em virtude de quê? Da educação, em virtude de... E nem sempre educa-se através do fator multa, do fator autuação, que posteriormente virará multa. Muitas vezes se educa muito mais na questão da conversa. Nós temos trabalhado muito também nessa questão da escolinha de trânsito, que agora reiniciou as aulas, a gente volta a reiniciar, apesar de termos um efetivo baixíssimo, mas eu consigo desviar 2 agentes que são responsáveis por essa questão de educação no trânsito nos colégios. Então a gente está apostando nisso aí. Por quê? Porque as próprias crianças elas passam a cobrar dos pais e elas vão policiar os pais para que ele não cometa a infração. Mas sem sombra de dúvida, Júnior, que se nós aplicamos aí no ano de 2017, eu vou te dar um exemplo aí, digamos, 4.000 autuações, sem dúvida nenhuma foi tolerada em torno de 1.500. Tá, mais uma pergunta então, já para a gente continuar sobre isso, porque depois eu quero falar sobre Departamento de Obras, Departamento de Trânsito e Polícia Militar. Praticamente são 3 situações que tem que andar quase que juntos. Depois a gente fala sobre isso, mas voltando a falar sobre essas multas, para onde está indo o dinheiro arrecadado com as multas?
Funciona da seguinte forma, a multa ou a autuação, que a gente costuma falar em nomes técnicos, né? Quando ela é emitida, eu vou falar do nosso caso, o agente de trânsito, que nós não temos o talonário ainda informatizado, ou seja, o nosso é um manuscrito. Tá? O que acontece? O agente, ele preenche o auto de infração, esse auto de infração ele é digitado no sistema Detranet, que automaticamente o CIASC já emite a correspondência que o correio faz a entrega. Tá? Desses autos de infrações, a pessoa pode, após comunicado, ela pode entrar com recurso, que é na fase de autuação. Se comprovar ali um erro claro, conforme a legislação em vigor hoje, o auto é cancelado. Se não comprovar, que mesmo que entrou com recurso e ele for indeferido, ele tem ainda a segunda instância, que seria a Jari, que é uma junta administrativa, e terceira instância, a própria CETRAN. Tá? Mas nem todas as multas que são aplicadas, elas são recolhidas aos cofres públicos. Mas hoje funciona da seguinte forma, nós temos uma conta que não passa pelo DITRAN, essa conta é administrada pelo financeiro da prefeitura, que chama-se conta-mãe. Então todos os valores de multas que são pagos e debitados nessa conta, é feito depois uma divisão. Dessa conta sai o valor para pagar os correios que fazem a entrega dos autos de inflações, sai o valor para pagar o próprio sistema CIASC, que é pago mensalmente, tá? E após sair esses valores, aí é feita uma divisão, que é 70% para o DITRAN, ou seja, para o município, e 15% Polícia Militar, 15% Polícia Civil. Isso é a divisão. E, como eu falo, algumas multas, se a pessoa às vezes não ganha o recurso em fase de autuação, mas ela ganha em fase de Jari, ou às vezes ganha na CETRAN, ou muitos por exemplo, te dou uma situação que o veículo seja recolhido ao pátio, e de repente esse veículo não é regularizado, aquele auto de inflação ele não vai ser recolhido, porque esse veículo vai a leilão, e muitas vezes o valor leiloado não quita nem 50% dos débitos que esse veículo tem. Perfeito. Agora vamos então falar sobre esta E só me permite um pouco, Júnior, até desculpa te cortar, mas a gente assim, está sabendo aplicar muito bem isso aí. Prova disso é agora que a gente fez toda a pintura da parte asfáltica no município. Sinalização hoje, são poucas as ruas que ainda está com deficiência de placa de sinalização, mas eu tenho anotadinho lá o que chega para mim, o que eu vejo ao transitar por um município, porque sou nativo daqui, e vou anotando, e conforme a demanda da mão de obra consegue, que a minha mão de obra é muito pouca, eu vou sinalizando gradativamente. Perfeito. Bom, depois a gente volta a falar um pouquinho mais sobre esta situação das multas e tudo mais. Eu sei que quem está em casa quer saber como é que esse dinheiro é administrado, para onde vai esse valor das multas, por que eu estou sendo multado de todas as maneiras e assim por diante. Mas a gente tem mais assuntos para falar, e um desses assuntos é essa situação. Recentemente a gente divulgou que a Polícia Militar de Tijucas vai haver troca de comando. Como é que como é que é a relação da Polícia Militar com o DITRAN, sabendo que os dois podem aplicar multas? Ô Júnior, eu estou afastado da Polícia Militar, né? Eu sou da reserva remunerada, eu tenho um bom convívio ali, a gente tem que ter, na verdade, que são dois órgãos que trabalham juntos. O Major Sebastião, a gente trabalhou, inclusive tive a oportunidade de trabalhar com ele, é uma ótima pessoa. E esse caso, eu estou acompanhando bem pouco. O que eu sei é o que tu sabes. Entendeu? São rumores, a gente não sabe se acontece ou não acontece. Eu só digo que se acontecer ou que não acontecer, para mim, o trabalho vai continuar o mesmo. Inclusive, por exemplo, agora há pouco a gente ainda eu estava combinando com um policial dali, que é o responsável pelo trânsito do município pela Polícia Militar, que é o Cabo Fagundes, já até a gente combinando alguma coisa para o final da tarde, se isso vier a dar tempo. Então, para mim, eu digo o seguinte, que permaneça o Major Sebastião, que eu não sei em que pé está isso aí, como eu digo, não compete a mim isso aí, não, hoje eu sou do DITRAN, na verdade, só sou policial da reserva. Mas, se continuar o Major Sebastião, ou que venha a pessoa que não sei quem está para vir, que parece, segundo os rumores que eu sei, parece ser o Major Éder, mas para mim os dois vão ser bons. Para mim, a gente vai trabalhar, tentar ser amigos dos dois e fazer o trabalho em conjunto, com quem quer que seja, ou também que independente que não seja o Major Sebastião, que não seja o Major Éder, ou quem vier, eu enquanto estiver ali, porque eu
fui policial militar, continuo sendo policial militar e sempre vou defender essa instituição. Assim como hoje tenho um bom relacionamento com a Polícia Civil, que gostaria de aproveitar aqui, inclusive, para parabenizar o doutor Alain, delegado de polícia hoje em Tijucas, que é de uma humildade incrível, cidadão ótimo. Todo o tempo que eu trabalhei como policial, eu nunca deparei com um delegado de polícia tão humilde e tão educado como hoje é o doutor Alain e o doutor Diogo, que são os dois delegados que nós temos em Tijucas. Perfeito. A gente até tem perguntas que estão chegando para a gente aqui. O internauta que quiser participar pode mandar o seu recado aí através do WhatsApp 99631-8744 ou então através do Facebook mesmo, basta comentar ali. Bom, Alvino, a gente está falando da situação do trânsito e aí a gente vê algumas ruas mudaram os sentidos. Alguns motoristas ainda não se atentaram a isso. Como é que funciona quando de repente um motorista, o próprio departamento de trânsito acaba flagrando um motorista andando numa contramão, por exemplo? O que eu tenho adotado desde quando eu assumi, que foi desde o início lá na mudança de sentido da Atanásio Bernardes, Atanásio Antônio Bernardes, né, que ela passou a ser única, a gente dá um prazo de geralmente 30 dias, e eu estou falando do departamento de trânsito, DETRAN, para que as pessoas passem a assimilar essa mudança no próprio cérebro. Por quê? Às vezes está no automático. Eu vou te dar um exemplo, o Palácio das Novidades, hoje ali na Rua da Celeste, na Praça Neiro Ramos. O proprietário do Palácio das Novidades, ele tem aquilo ali há 30 anos, ele está há 30 anos habituado a fazer aquilo ali. Então já caiu no automático. E às vezes só a placa de sinalização não é o suficiente. Que, por legislação, bastaria, né? Porque tu tens que prestar atenção na sinalização. Mas, como eu falei, o DETRAN hoje, Departamento de Trânsito, eu sempre estou dando 30 dias para se adaptarem. E peço para o pessoal orientar, aqui mudou o sentido, aqui agora não pode mais. Como eu falei, apesar de que tem as placas nítidas no local. Mas é o que a gente está educando dessa forma. Perfeito. A gente tem mais uma situação que chegou aqui em relação à ponte Vulcão Viana. A gente sabe que ali é uma ponte que, na ponte do Itinga, que é uma situação bastante delicada, que ali tem a questão de peso e caminhões insistem em passar por ali e outros detalhes. Também falando da ponte Vulcão Viana, que está interditada, mas tem motociclista, tem pessoas que até se arriscam ali e aí fica uma situação bastante delicada. Como é que dá para ter um controle sobre isso? Vamos por parte. A ponte da Itinga, nós tivemos lá primeiro uma situação que foi fornecido pelo DEINFRA, pelos engenheiros do DEINFRA, que ela só suportaria 12 toneladas, né? Que seria aquela parte antiga. Né? A parte antiga ela estava projetada para 12 toneladas, a parte nova parece que para 40, alguma coisa desse tipo. Tendo em vista que os engenheiros do DEINFRA atestaram, né, mandaram documentação de que o peso, a capacidade de peso dela seria para 12 toneladas, a gente foi lá, sinalizou com placas autorizando apenas 12 mil quilos e passou a fiscalizar. Uma fiscalização um tanto quanto que carente, em virtude da falta de agentes, né, que nós somos em 5 agentes, mas geralmente tem um de férias. Então logo ocorreu isso aí, que foi aplicado algumas autuações lá, os empresários cobraram da nossa administração, através do nosso prefeito Eloy, um laudo técnico, expedido por uma outra empresa, tá? Onde foi licitada, inclusive, uma empresa. Essa empresa foi no local através de engenheiros também, técnicos naquilo ali, ou melhor, engenheiros mesmo, não técnicos, e forneceram um laudo determinando que a capacidade de peso para a ponte da Itinga seria 26 mil quilos, com a tolerância até 28. Já aumentou. Então o que foi? A gente foi lá, sinalizou para 26 mil quilos. Ou seja, atendemos o que um engenheiro atestou. Se porventura vinha a ocorrer qualquer situação na ponte, a gente está respaldado por um profissional que vai responder por aquilo ali. Foi ele que assinou aquele documento. A parte da gente a gente fez. E com referência à ponte Vulcão Viana, realmente eu volto a até falar na questão da má educação do nosso motorista. Por quê? Nós temos lá placas que diz que a ponte está interditada, nós temos barreiras, inclusive, que eu fui lá um ano passado
com uma máquina e fiz questão de enterrar algumas New Jerseys, que são essas separações de pistas ali, que a gente tinha algumas coisas lá. E as pessoas insistem em transitar ali, né? E pondo em risco a própria vida deles. Volto a repetir, exemplo claro da desobediência do nosso condutor, que não tem como tu deixar de aplicar multa, é esse fato que está ocorrendo, não sei se já está resolvido, que eu estou aqui, mas estava uma equipe do Ditran lá, essa questão do caminhão lá, onde tem sinalização dizendo que não pode, né? Não pode transitar ali. Ah, mas por que eu não posso resolver aquilo lá sem aplicar multa? Não, porque se eu resolver aquilo lá sem aplicar multa, tem toda uma comunidade ali que está nos cobrando. Está nos cobrando, que a forma de nós fazer com que esse motorista talvez não venha reincidir nesse erro é aplicar o auto de infração. Perfeito. Alvino, para a gente encerrar então, vamos falar sobre as fiscalizações que têm acontecido e com certa frequência. E aí é um trabalho feito entre Polícia Militar, Prefeitura através do Ditran e também, em alguns casos, a Polícia Civil, que são essas força-tarefas que vocês realizam aí para que tirem de circulação os veículos que estão irregulares e a polícia, em contrapartida, também apreenda as pessoas que estão aí com algum tipo de dívida com o Estado ou com também a polícia em si. Como é que está esse trabalho e qual é a pretensão de continuidade? Não, a pretensão de continuidade é constante, pelo menos dependendo do Ditran. Enquanto eu responder pelo Ditran, a gente vai continuar. E através da Polícia Civil a mesma coisa, através do Dr. Alan lá, que constantemente ele me manda mensagem, vamos fazer uma operação hoje, vamos fazer operação. E com a Polícia Militar é direto, né? Com a Polícia Militar ela não interrompe, até porque a Polícia Militar em si, ela também aplica autos de infrações. Então a fiscalização é constante. Mas a parceria entre os três órgãos é perfeita. Não tem como não dar certo. Eu digo para ti que Tijucas hoje, claro, tem algumas coisinhas para se adaptarem, para se acertar, mas hoje a gente está assim formando uma engrenagem, esses três órgãos, que seria Ditran, Polícia Militar e Polícia Civil, que sem dúvida nenhuma é uma máquina que vai trabalhar redondinha, corretamente, certinha. Bom, não dá para falar que as pessoas respeitam faixa de trânsito, porque até então também a situação da pintura estava um pouquinho mais delicada. Agora foi feita a pintura, a intenção é que os motoristas realmente... Não, e a questão da sinalização, por exemplo, em alguns locais, aí vamos falar de estacionamento proibido. Por exemplo, vou te dar a rua Florianópolis, na frente do Bradesco, onde era o antigo Correio. Pô, as placas estão nítidas ali, as placas estão claras. E realmente, assim, Júnior, a gente às vezes vive a situação. Eu tive semana passada, justo na hora que um caminhão estacionou na frente do Bradesco, estava saindo um ônibus da rua do hospital e não teve como esse ônibus fazer a conversão em virtude do caminhão estacionado no local não permitido. A gente tem outros pontos, até inclusive o internauta mandou uma pergunta aqui para a gente. Essa pergunta diz o seguinte: o Newton Nunes, muito bom dia, boa tarde, Newton, obrigado aí pela participação. Queria saber se não tem como podar ou tirar aqueles arbustos em frente ao antigo Senec, porque ao sair da rua 13 de novembro e fazer a travessia na Bayer Filho, o motorista não tem visão. Newton, não és a primeira pessoa, outras pessoas, talvez até tenha sido ele mesmo que já outro dia, eu acho que fez um contato comigo ou reclamou ali, tá? Eu já vi isso aí com obras, vou pedir novamente para que seja feito, mas se não me falha a memória, já foi dado uma desbastada outro dia aí, mas vou pedir para que realmente tire totalmente aquilo ali, em virtude de que eu passo também constantemente ali e o que ele está falando, ele está coberto de razão. Realmente atrapalha a visão de quem quer cruzar a Bayer Filho. Mas a gente vai dar uma olhada com carinho nisso aí, sem dúvida nenhuma. Tudo que passa para mim ali, eu sempre procuro dar resposta e procuro resolver o que está ao meu alcance, né? Muitas coisas não dependem só de mim, depende de obras. Volto a repetir, a minha mão de obra ali é muito pequena, é escassa, mas a gente está trabalhando dentro do que a situação nos permite. Perfeito. O Leandro Bandeira, do Diário Costa Esmeralda de Itapema, diz que em Itapema o problema é o mesmo, a falta de educação
dos motoristas. Tem ponte lá que é proibido transitar ônibus e caminhões e mesmo assim eles fazem. Então não é recorrente só de Tijucas. É o que eu venho falando para ti, ó. Eu não vou chegar e aplicar um auto de infração em alguém que não cometeu uma infração. Porque senão eu também vou responder por isso. E ninguém vai procurar situações onde não existe, né? Eu sempre costumo dizer que a gente só está ali para aplicar a legislação e quem não comete erros, quem não deixa de cumpri-la, a gente não aplica a infração jamais. Não vai aplicar a autuação de trânsito para quem está cumprindo ela nos rigores da lei. Perfeito, não tem muito o que se fazer, né? Em casos em que o cidadão está fazendo coisa errada, a multa vai ser aplicada. Eu até faria uma pergunta para ti mesmo. O comparativo de pessoas que não usavam cinto de segurança no início de 2017 e pessoas que não usam hoje. Já mudou bastante. Mudou bastante. Antes, para ti arrumar ou presenciar 20, 30 autuações de sem cinto era rápido. Agora eu vou dizer diferente. O grande vilão agora deixou de ser o cinto e passou a ser o celular? O celular é uma coisa que tu não consegue, assim, ó, eu te digo que estatisticamente ele não diminuiu nada o número de... e tira a atenção, ocorre um acidente. Perfeito. Alvino, a gente tem muitos assuntos aqui para discutir, as perguntas não param de chegar, mas eu quero agradecer a sua participação aqui, nosso horário já está estourado. Mais uma vez, obrigado por você ter vindo aqui e sempre contribuir com a gente. Eu vou te falar o que eu falo em todos os locais que eu vou, o Detran está aberto, as portas estão abertas, a gente está à disposição. Volto a repetir, nós não estamos ali só para autuar, várias pessoas que vão ali, eu inclusive dou o caminho para alguns recursos, por exemplo, benefício da advertência, que seria para infrações de natureza média ou leve, se ele não for reincidente em grave e gravíssimo. Muitas pessoas desconhecem isso e a gente dá esse caminho, orienta inclusive como fazer lá através do artigo 267 do Código. E agradecer também ao VIP Social e aos meios de imprensa, que é onde a gente pode divulgar um pouco do trabalho que a gente está fazendo, que não é fácil. Quem está fora acha que é fácil, mas a partir da hora que tu senta lá, é complicado, porque não tu ter o teu dinheiro, quando tu quer comprar algo para ti, que tu tem o teu dinheiro no bolso, tu passa em qualquer local e compra. Dinheiro público não, dinheiro público ele depende de licitação, ele depende do mais barato, ele depende de quem vai ganhar essa licitação para fornecer o material que tu precisa, e isso não sai do dia para a noite. Perfeito. Mais uma vez, obrigado então ao Alvino.